Bom dia, pessoal. Hoje amanheceu um tempinho gostoso. Olha aí. Fresquinho, né? Um paulistano morando no Pará, de vez em quando é bom esses climas. Aqui é muito quente. Mas hoje eu vim contar uma história que eu vou intitular ela de História de Ficção barra Realidade. Essa história pode ter acontecido comigo ou não. E eu vou nomear os personagens da história, tá? Então vamos colocar aqui, ela chama-se Maria, o ex-marido Pedro, o amante flamenguista, e essa história se baseia nisso. Depois de 14 anos, 15, perdão, Maria entrou no envolvimento, né, engravidou de 2 filhos do Pedro. Maria tinha uma filha, e quando eles se juntaram, ela tinha 9 anos de idade, e ele assumiu ela como filha, com mais os 2 filhos que eles tiveram no decorrer desses 15 anos. E Maria nunca trabalhou, ela sempre viveu em casa, né? Ela tinha uma vida assim, um pouco talvez estranha, alguns resquícios de narcisista, porque ela não admitia ninguém dá palpite na vida dela, até mesmo Pedro. A roupa dela era curtíssima, às vezes Pedro falava, mas não sei o quê, você anda com roupa muito curta, mas isso é da minha conta, e era sempre assim. E ele foi se acostumando com essa questão, né? Também com a questão dela acordar cedo, uma mulher que tem 3 filhos, né? Os filhos ela já botava para estudar à tarde, porque era para não ter motivo para ela dormir, para ela deixar de dormir até meio-dia, que ela dormia. Ela já bateu uma vez um recorde. Ela acordou, era 3 horas da tarde. E eles foram vivendo. Só que no começo, quando ela teve a questão dela ter se envolvido com ele, foi uma aventura. Ela morava numa cidade, ela tinha um namorado, aí parece que o namorado ajudava ela, mas tinha outras mulheres, e ela pegou e, de vingança, ela aceitou o convite do Pedro, que ela tinha conhecido, e viajou com ele. O que ocorreu, eles viajaram por mais de meses pelo interior do Pará, e ela engravidou. Quando chegou em Belém, eles tiveram a certeza, e ele ainda falou para ela, ele falou, não, olha, eu assumo a criança, tudo, você volta para sua terra. Não dá, vamos tentar, e viveram 15 anos. Viveram esses 15 anos, ela sempre se declarou que nunca amou ele, que o amor da vida dela era o namorado que traiu ela, mas tudo bem. Voltando, então ela nunca trabalhou e ela começou a vender guaraná, era os trabalhos dela. O Pedro até falava, vai estudar, né? Aproveita, vai estudar, tenta fazer um curso, né, para você se profissionalizar, e nunca fazia. E Pedro sempre naquela ali. Quando o Pedro não estava viajando, ele estava cuidando da casa, né? Até comida ele fazia, lavava roupa, fazia de tudo na casa, né? Tudo ele fazia. Aí ele falava, pô, você devia acordar mais cedo um pouco, né? Para você cuidar da vida da sua casa. Ela falava, você faz porque você quer. Ela falava, eu dou conta, não sei o quê. A vida dela era toda desregrada. Vivia em bar, com as amigas, ou então a casa cheia de amigas e amigo. A amiga dela namorava com um flamenguista. Depois se separaram, mas a amizade continuou. Então, às vezes o Pedro estava viajando, mas ela postava, tô aqui no bar do Val, por exemplo. Nessa história tem o Val também, esqueci de falar. E sempre assim.
Aí qualquer lugar, não, ele é meu amigo, ele é meu amigo, ele é só meu amigo, você é desconfiado demais. E ele sempre, o Pedro sempre com uma pulga atrás da orelha. E ele morava em vizinho da casa deles, ele morava em 3 casas assim, do lado, na mesma rua. E ele tinha um pai doente mental, né, um problema mental, não sei qual era. Não vou descrever uma coisa que talvez pode ser ficção, né. E um dia, ela chegou em casa e falou, olha, o flamenguista pediu para mim tomar conta do pai dele. Pô, mora aqui do lado, tal, não sei o quê. E como sempre, né, ele nunca mandou nela. E ele só falou, pô, mas eu não acho justo. Não, porque não sei o quê, que eu quero ter meu dinheiro, pá, beleza. Tá bom. Ele falou, não tem nada a ver, não. Trabalha do lado, o cara, ele nem para em casa e tal, aquelas histórias. E ela gostou do trabalho, porque ela só ia depois das 2 e voltava às 6. Ia lá, limpava a casa, dava comida pro velho lá, e ele trabalhava numa oficina. Tudo bem. Até que um dia, a casa que ele morava era alugada, e ele tinha que sair, a dona da casa pediu. Ele foi morar uns 10 ou 15 quarteirões dali. Aí começou as preocupações. A grande amiga dela, da Maria, que foi namorada do flamenguista, começou a notar algumas diferenças. Começou a notar. Tentou alertar o Pedro também já estava naquela. Então ela ia trabalhar, a Maria ia trabalhar das 2 às 6, depois a Maria começou a chegar das 2 às 10. E sempre ele ligava, oh, mas você não vai vir embora? Não, tô terminando aqui. Mas 10 horas da noite, é porque tem muita roupa para lavar, que não sei o que, um monte de desculpa. E a amiga da Maria chegava pro Pedro e falava, olha, não sei não, hein, bicho. Ela chegava a ir para lá para ajudar a Maria a terminar o serviço para elas virem embora junto, que ela também tinha ciúme dele, ela ainda gostava do cara. E esse mesmo flamenguista que chegou a dar em cima da própria filha dela, que era a filha adotiva do Pedro. Só que a filha não queria nada. Ele tinha separado da amiga da Maria, né? Tudo bem. Aí começou. Aí a repercussão foi celular bloqueado, coisa que nunca houve. Maria nunca fez isso com o Pedro, bloqueou o celular 2 vezes, inclusive, internamente. Dizia que o celular era particular. E Pedro falava, pô, mas particular. E houve muitas histórias. E ele cobrou uma vez de ver as mensagens dela. Ela entrou no banheiro, foi lá, voltou com o celular desbloqueado. Quando ele foi ver, as conversas com o flamenguista não existiram mais. As únicas. O resto tinha conversa de 1 ano atrás. Mas a do flamenguista ela apagou tudo. E ele começou a sondar, investigar. E viu nas redes sociais as postagens do flamenguista, dizendo que ela é casada, mas eu amo ela é muito boa de cama, etc. Tal. Aí começou. Um belo dia de Natal, por contragosto, como sempre, todos os anos era a tradição, Pedro fazia a ceia de Natal em casa. E ele foi. Até teve uma hora lá que o flamenguista queria bater uma foto só com a Maria, abraçado. Não, aí Pedro foi em cima, se desconfiou, falou, não, nós somos amigos também. E ficou no meio dos dois, na foto. Nesse dia, houve uma discussão, bebida. Pedro e flamenguista discutiram e acabou o Natal. Pedro já estava bêbado, foi dormir. Maria saiu e deixou a aliança em cima da mesa. E falou que não queria mais. Pedro tal, ficou assim, não sei o que tal, e ela decidiu, não quero. Pedro foi dormir na sala, Maria no quarto, porque Pedro tinha que arrumar alguma outra casa. Arrumou, saiu. E então Pedro, mesmo assim, Pedro investigando, através de redes sociais e tal. Nesse decorrer, em que eles estavam ainda morando no mesmo teto, eles tinham o hábito de fumar, tanto o Pedro como Maria. Então, às vezes, ele saía lá da sala, e ela abria a porta e ia lá pro quintal também fumar, e eles davam uma conversada ou outra. E foi um dia que ele, insistindo muito, ela falou, eu gosto de uma pessoa, e ele falava, é o flamenguista? Não, o flamenguista é um outro cara, que não sei o quê. Ela falou pra ele.
Só que não falou que era o flamenguista. Aí ela chegou a dizer assim, você me perdoa que eu me apaixonei por outra pessoa? E Pedro, querendo saber as coisas, falou, não, tudo bem, vai fazer o quê? É vida, tal. Lógico que não, ele estava, né? Eles ainda iam para um motel, Pedro e Maria. Um belo dia, Pedro convidou ela para ir. Ele já estava separado até de casa, ele já estava morando em outra casa. Eles foram para o motel. Conhecendo ela, sabendo o grau de bebida que ela tinha, ele colocou bebida para ela, bebeu, ela se relaxou e falou que foi o flamenguista. E que foi agora, que não sei o que e tal. Eles separaram no dia 31 de dezembro, hein? Então isso aí foi uma média lá pro dia 15 de janeiro. Mas com todas as investigações que o Pedro fez, ele descobriu que já tinha, antes da separação, uns 3 meses que eles já estavam de casa. Porque as pessoas notam. A gente nota quando muda a mudança, uma mulher ou um homem, todos nós mudamos. E foi isso que aconteceu. Aí daí para lá vocês devem imaginar toda a situação, né, de uma separação, alienação paternal, delegacia, boletins de ocorrência, suborno de polícia para não prender Pedro. Pedro pagou suborno. Pedro foi barrado numa blitz, a polícia chegou, viu o nomezinho dele lá, que Pedro nunca encostou a mão em Maria. Nunca. Mas ela declarou que era... Como é que é? Era uma questão psicológica, né? Quer dizer, uma violência psicológica. Isso daí afetou. E essa história que eu estou contando para vocês é como vocês podem ver o que é a vida. A vida está mudada, a vida está diferente. Hoje em dia não existe valor, nossos valores de antigamente, nossos pais, nossos avós. Nossos pais eu não vou nem dizer, vou dizer dos avós para lá. Hoje em dia não existe isso. Uma pessoa te troca como se fosse uma calcinha, uma cueca. Entendeu? E tudo isso decorrendo do mundo. Se você tem significado, se você tem... se você ainda é utilizável por uma pessoa, ela está ali. Mas se você não for, se você já está de interesse de outra pessoa, porque a mulher, principalmente a mulher quando sai de uma relação, ela está saindo por quê? Porque ela já tem outra. O homem não. O homem sofre, o homem chora, bebe. Mas a mulher tudo é, planejado, maquinado. Antes da mulher sair de uma relação, ela quer ter o seu esteio em outra pessoa. A mulher não sai. Eu vou arriscar minha vida e tal. Se tiver alguém que fez isso de mulher, quero que conte aqui no meu canal. Pode me contar essa história. Mas o homem não. O homem se doa. A mulher não. A mulher não se doa, não. A mulher é dura e direta. E sem rodeio. A maior parte, lógico que tudo na vida existe exceção. Tá aí a história que eu queria contar para vocês hoje, tá? Pensem, comentem. Se gostaram da história, se inscreva no meu canal para me ajudar a atingir mais gente. E muito obrigado a vocês. Um abraço.